Levante suas mãos. Amigo, Sim, meu amigo, vem aqui, meu amigo. sem você nada poderei fazer. Meu amigo, 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 sem você eu nada poderei fazer, meu amigo. levante suas mãos aos céus. Feche seus olhos e diga ao Espírito Santo, amigão. Sem a tua palavra, sem a tua presença, nós não somos nada, Pai. Amigo, amigo, sem você eu nada poderei fazer. Coloca a mão no seu coração. Se você consegue edificar o seu espírito por um minuto, eu queria te dar liberalidade para você orar pelo seu coração. Ore em línguas, flua no Espírito. Deixa o Espírito Santo trazer aquilo que o teu Espírito precisa receber do Espírito de Deus. Que essa noite seja uma noite profética e apostólica, de homens e mulheres de Deus disponíveis para preparar a casa de Deus, para receber a glória de Deus, a presença de Deus, o fogo de Deus, a palavra de Deus, os filhos de Deus. Vem aqui, amigão. Como Moisés disse, não nos faça subir sem a tua presença. Sem você nada poderei fazer. Declare. Amigo, meu amigo, Papai Nosso. sem você nada poderei fazer. Sem você eu não sou nada aqui. Sem Amigo, você eu não sou nada. meu amigo, sem você nada poderei fazer, meu amigo. Espírito de Deus, nós não somos nada sem ti. Aviva a tua obra em nós. Que o teu fogo recaia sobre nós novamente. Ainda existe uma igreja aqui na Inglaterra que ora, que busca, que clama por ti. Ainda existem homens e mulheres de oração. Ainda existe aquele que busca o Senhor, que não busca a sua própria glória, Pai. Obrigado. Lanço no fogo, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Levante uma das suas Lanço mãos. no fogo, Declare isso. eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Escute isso. Você sabe que esse lugar aqui é o altar da adoração a Deus. Você sabe que você entrou no lugar da presença de Deus. Você sabe que você está diante do altar do Senhor. E no altar do Senhor existem algumas coisas. Primeiro, o fundamento da palavra dele. Segundo, depois da rocha existe os gravetos que são colocados em cima deles. Isso é os amigos de Deus que são convidados a estar em cima da rocha. Terceiro,
existe sacrifício, ou seja, ainda existem homens e mulheres de Deus que derramam lágrimas na presença dele, que derramam o seu coração, a sua mente, a sua vida, que não só entregam dinheiro, mas que entrega tudo. E sabe o que existe também? A Bíblia diz depois desse processo, Levítico 6, 12, 13, 14, que a chama permanecerá sobre o altar e ela não se apagará. Que o fogo de Deus venha novamente sobre a Inglaterra. Nós profetizamos em nome de Jesus que caia de novo o fogo de Deus sobre esse país. Brasil, tu és celeiro de missões, América Latina e o Brasil. Você foi chamado para levar a brasa de Deus. Você foi chamado de Deus para essa terra. Foi Deus que te chamou. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus tem um chamado para você. Deus tem uma vocação para você, um ministério para você. Você é um amigo de Deus. Os amigos de Deus são chamados para cumprir um propósito. Diga assim: eu tenho uma missão. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo de número 14. Quero louvar a Deus por esse tempo. Estamos em um tempo de cooperação com alguns dos nossos irmãos que fazem parte da mesma mesa, da mesma movimentação e da mesma cultura. Não só uma cultura, uma mesa, uma movimentação chamada Mevan, de uma igreja, de uma denominação, não. Até porque nós não somos uma denominação, nós somos uma plataforma apostólica e profética. O nosso pai, nosso pastor Luiz Hermínio sempre fala sobre isso. Uma igreja apostólica e profética, ela tem uma mentalidade do homem coletivo, que coopera com igrejas distintas e movimentações distintas, mas que fazem parte de um só corpo, para a glória de um só rei, que se chama Jesus. E bem por isso, irmão, que atravessei o oceano para estar aqui na Europa, do Haiti a Porto Braga, 13 horas com mais o tempo da conexão em Bélgica, para poder estar sentando e ouvindo os meus irmãos. Porque quem não senta para ouvir, não se levanta para falar. Quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Anota isso: quem não senta para receber, não se levanta para dar. Por isso que você está aqui nessa noite. Porque Deus vai te levantar e vai te usar em nome de Jesus. Mas para isso você precisa entender o processo de submissão. Porque se você tem uma missão, você precisa estar submisso à missão de Deus. E é bem por isso que passamos em alguns países ali na Europa cooperando com os nossos amigos. Minha esposa, minha filha, inclusive está ali em Portugal, passou também por alguns países com a gente. E é um prazer para mim estar aqui nessa casa, porque eu tenho visto que o fogo de Deus está aqui sobre esse altar. Porque existem ainda sacerdotes disponíveis para pegar a lenha, preparar o altar e levantar o sacrifício ao Senhor. Ainda existem homens e mulheres de Deus nessa terra. Cadê você? Homem e mulher de Deus, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Dê uma pausa ao Senhor, porque Deus está dando graça, sabedoria e a sua presença para estabelecermos a casa do Senhor, o altar do Senhor nesta terra. Bendito seja o nome de Yeshua HaMashiach. Obrigado, pastores, meu amigo. Temos aliança em Deus, pastor Luiz. Minha pastora, meu amigo. Que família preciosa, amém, irmãos? Glória a Deus por essa família apostólica, essa família que Deus levantou para esse tempo. Obrigado pelo seu coração. Continua como essa ovelha muda seguindo ao matador. Sabe, irmãos, é interessante Isaías 53 que
quando nós estamos seguindo a nossa missão e cumprindo o nosso propósito, às vezes ficamos mais em silêncio do que falamos. A Bíblia diz que Jesus foi uma ovelha muda, seguindo ao matador. João 5:25 vai dizer que os mortos, eles ouvirão a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, ver a glória de Deus, quem vê, ele tem que morrer. Então, se você vai cumprir a sua missão, é uma morte que gera vida. Glória a Deus. Olha aqui para mim, João 12:24. Importa que a semente precisa morrer, cair na terra, e se ela não morrer, fica sozinha. Mas se ela morrer, ela produz fruto de vida. Você vai frutificar. Mas antes de João 15 existe João 12. Antes de darmos frutos, nós precisamos morrer nessa terra. E às vezes nós temos uma compreensão de receber. Mas antes de receber, você tem que... Esse é o princípio de Deus. E Deus encontrou corações aqui nessa terra que tem compreendido a lei da semeadura. É melhor dar do que receber. Eu vim para essa terra para ser uma semente. Eu não vim para receber. Eu vim para me entregar. Sabe por quê, irmãos? Porque da onde eu venho e da onde eu vivo, uma terra chamada Haiti, lá não tem espaço para receber nada. Lá sabe o que você vai ter? Vai ter terremoto e eu passei. Vai ter furacão e eu passei. Vai ter guerra civil e eu passei. Vai ter choro e eu passei. Você vai ver a sua esposa grávida, seus filhos em meio ao terremoto e furacão, e elas tremendo e chorando. Você vai ver os seus pastores numa reunião de 100 e poucos pastores chorando porque não tem presidente mais, porque mataram, e as gangues estão nas ruas. Você vai ver um lugar onde você não vai receber nada. Se não for receber aquela igreja que você construiu com todo amor, ela no chão, porque você vê o seu orfanato que você viu com todo amor, e ele demolido. Eu não sei se você consegue entender isso. É você ver as suas escolas no chão e você tem que dormir na frente da sua escola. Ela está lá demolida. Você tem que receber as equipes do Exército do Brasil e o alimento está embaixado, porque você é o único brasileiro daquela terra, o único missionário, o único pastor. E você tem que levar o povo a um lugar onde a terra se abriu e engoliu alguns dos seus obreiros, cara. Meu Deus, lá não tem espaço para receber nada, pastor. Lá tem espaço para homens que vão ser semente, que vão entregar, que vão orar, que vão profetizar, que vão liberar. Esse é o Haiti global. E sabe, irmãos, a nossa movimentação, o pastor pediu para se apresentar, para mim é difícil. Eu vim aqui apresentar um nome sobre todo nome, mais do que o Haiti. Para mim foi muito difícil durante muitos anos, 7 anos e pouco, falar sobre a nossa movimentação, mas eu recebi uma palavra dos nossos apóstolos, pastores, de que é necessário contar acerca do propósito para que o povo entenda acerca da provisão. 117 igrejas, 32 escolas, 5 bases missionárias, orfanatos, uma movimentação sobrenatural para a glória de Deus. Sabe de uma coisa? Tudo isso não vai ficar pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunha de todas as nações. E então virá o... Você leu? Percebeu? Entendeu? E este evangelho do reino será pregado em todo o... para testemunha de todas as... E então virá o... Escute.
Jesus estava reunido com seus discípulos um dia como esse. Aí, os discípulos de Jesus perguntam para ele: Senhor, o Senhor está falando uma história aí que o Senhor vai embora, o Senhor vai morrer, vai ressuscitar e daqui a pouco o Senhor vai voltar, mas eu quero saber quando é o dia que o Senhor vai retornar. A Bíblia diz, capítulo 24, você vai ler isso depois, que Jesus olha para o céu e num discurso indireto, ele dá sinais cosmológicos. Diga assim: sinais cosmológicos. Ele diz assim: vocês vão ver terremoto, pestes, fome, guerras, rumores de guerras. Vocês vão ver sinais no céu, na terra, meteoros e tudo isso, irmão. Eu vejo somente no Haiti. Tudo que você pode ver no mundo de ruim, eu já vi lá. O PIB mais baixo, o IDH mais baixo, o país mais pobre, o mais órfão, ser presidente, capital do voduísmo. É difícil. Mas Jesus já profetizou sobre isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas depois de tudo isso ele diz assim: mas eu tenho medo, porque ainda não é o fim. Irmão, essa guerra em Jerusalém, infelizmente, eu já estou habituado todos os dias no Haiti. Eu já vi minha esposa grávida no chão, no quintal da nossa casa, em meio ao tiroteio. Eu vi todas as missões da América do Sul, não tem mais nenhuma missão brasileira lá. Eu vi até o exército da ONU, o exército brasileiro, todos os exércitos dos países saíram de lá e entregou eles. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes temos medo dos sinais, mas Jesus disse assim: não tenham medo, porque ainda não é o fim. Vocês vão entender. Aí ele continua o seu discurso, tentando responder a pergunta que os discípulos fizeram: quando o Senhor vai retornar? E ele vai dizer assim, ele sai de um discurso indireto, pastor Luiz, e ele vai para um discurso direto, e ele diz: eu vou entregar para vocês agora sinais eclesiológicos. Diga assim: sinais eclesiológicos. Ou seja, ele sai de sinais da terra e ele vai para sinais da igreja. Jesus quer falar com a sua igreja nos últimos dias. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Ele diz assim: vocês serão perseguidos, odiados de todas as... Não é só as listas do Portas Abertas e as nações que têm perseguição, é todas. Calma, ainda não é o fim. Quando vocês forem odiados, massacrados, perseguidos de todas as nações, quando vocês sofrerem, quando muitos de vocês se esfriarem, não são todos, são muitos. Espírito da apostasia, do humanismo, do hedonismo, mamon. Eu quero neutralizar e subjugar em nome de Jesus esse espírito. Amém. Nós guerreamos contra principados e potestades no Haiti, dominadores regionais, príncipes desse reino. A nossa luta não é contra a carne nem, mas contra dominadores. 70 a 75% do povo do Haiti é voduísta. Para resumir para vocês, eu já vi mulher com cabeça de mulher e corpo de animal. Tudo que você pode imaginar a nível de magia negra e magia branca, já vimos a ramificação de Zangbeto da África, porque o Haiti é uma África dentro da América Central. Deixa eu te falar uma coisa, eu já vi onde os nossos pastores comentarem e testemunharem que mataram ou que entregaram seus próprios filhos em sacrifício. E às vezes a gente fala de sacrifício e o povo não entende. Mas como um homem desse entrega a sua vida para Jesus, ele dá tudo para ele. E quando ele dá no seu coração, Deus não pede mais assim como Abraão. Ele quer a tua obediência.
E ele continua afirmando aquilo que aconteceria com os seus discípulos. Vocês serão perseguidos, não tem problema, não tenha medo. Odiados de todas as nações, vocês passarão por dificuldades. Vocês passarão por necessidades. Isso é normal no movimento de Deus. Você passar por batalhas nessa terra. Imigrar é fácil ou é difícil? Difícil. Eu sei porque eu já morei em vários países, vários estados. Eu sei porque nós acolhemos mais de 8, 9 nações. Tive casas de acolhimento de refugiados da Angola, do Haiti, da Venezuela, do Afeganistão, da Síria, da Turquia. Árabes, oriundos de guerra civil, oriundos de perseguição religiosa, oriundos de crises humanitárias, crises religiosas. Deixa eu te explicar uma coisa: tudo isso faz parte daquilo que Jesus realizou lá atrás. Mas antes da glorificação e da vitória, nós precisamos passar por um processo. E às vezes nós queremos primeiro a bênção, antes de passar pelo processo. Aí Jesus finaliza a sua resposta dizendo assim: e este evangelho do reino, aqui ele inicia o último sinal missiológico. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha de todas as nações. E então virá esta camisa, essa camisa, português simples. Ele está voltando no peito e dizendo assim: esse evangelho, as boas notícias, serei pregado. Jesus estava apontando para ele, porque às vezes nós queremos pregar outro evangelho, e a Bíblia diz: ai daquele que pregar, que seja anátema ao pobre, a maldição está sobre ele. Nós não podemos pregar sobre o evangelho que me beneficia. O evangelho do homem traz a morte, o evangelho de Deus traz a morte que gera a vida. Então o nosso louvor não pode ser para mim, o nosso louvor tem que ser para Ele. Então a palavra que é ministrada não pode ser para o homem, a palavra ministrada é para Deus, porque dele, por Ele, para Ele esperam todas as coisas. Meu Deus, tem alguém me entendendo aqui? E este evangelho do reino, evangelho, as boas novas, as novidades de Deus. Deus tem coisas novas para você. Eu vou te explicar que coisa nova é essa. Além da cura, da libertação e da salvação, este evangelho, evangelisteza do reino de Deus, não é do meu reino. Não é do reino da rainha ou do rei. É do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Existe uma cultura nesse reino. Existem leis nesse reino. Existe um estilo de vida nesse reino. Existe um padrão nesse reino. Existem princípios de honra nesse reino. Existe legitimidade, jurisdição nesse reino. Orai uns pelos, sujeitai-vos uns aos, honrai uns aos, sejam submissos uns aos. E esse reino fala tão de uns aos outros, e a gente quer viver uma vida solitária. Então isso quer dizer que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Sorria, você está sendo filmado por esse reino. Ele está vendo o teu estilo de vida. Quanto tempo você gasta trabalhando para os homens? Quanto tempo você gasta trabalhando para Deus? Quanto tempo você gasta amando os homens? Quanto tempo você gasta amando a Deus? Quanto tempo você passa ouvindo os homens? Quanto tempo você passa ouvindo a Deus? Jesus está voltando. E este evangelho do reino não é do meu reino, não é do reino de ninguém, é do reino de Deus. O reino de Deus, irmão, você sabe o que é? É cuidar do órfão, da viúva, do refugiado, do imigrante. É cuidar dos necessitados. Jesus tem um chamado para você.
Você que um dia disse para Deus, e um dia Deus falou para você: eu vou te levar para as nações, eu vou te usar para minha honra e para minha glória. Você vai cuidar dos meus pequeninos. É chegado o tempo do cumprimento da vocação de Deus para a tua vida, e está chegando isso. Deixa eu te falar, Deus vai te usar nessa terra. Você vai pregar o evangelho do reino de Deus. Você vai abraçar o órfão, assim como Deus te abraçou e te acolheu. Você vai abraçar as viúvas. Você vai abraçar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nas cadeias, aqueles que estão nas ruas desnudos, aqueles que estão com fome, aqueles que estão com sede. Esse é o evangelho do reino de Deus. E este evangelho do reino, the kingdom, o reino de Deus, que é diferente do reino. Esse evangelho do reino será pregado. A palavra pregada é querigma. A pregação do evangelho de uma maneira inteligível, aplicável e aceitável a todas as pessoas. E esse evangelho do reino precisa ser comunicado. Então deixa eu te falar uma coisa: você só pode dar aquilo que você tem. Como que você quer pregar o evangelho, cantar o evangelho, servir o evangelho, se você não tem experiência com ele, se você não conhece a ele? Desde criança, os meus pais, meus pastores me ensinaram: eu preciso meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Salmos 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que ele dá o seu fruto na estação certa. Aleluia! Pelo amor de Deus, nós precisamos entender o profeta Oséias, quando ele diz, Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós clamamos sobre o avivamento e o reavivamento, e mediante Abacuque 3 nós não entendemos. Reaviva, Senhor, a tua obra no meio desse tempo. Mas quanto tempo você gasta para Deus para receber o avivamento dele? Porque nós sabemos, irmãos, acerca da pregação do evangelho. Você acha que eu vim aqui para falar sobre isso? Começou agora. Marcos 16:15, você já sabe, ir de pregar o evangelho. Mateus 28, 19, 20 e 21, você já sabe, façam discípulos de todas as nações. Você já sabe 1 Timóteo 2 e 4, essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Você sabe 2 Timóteo 4 e 2, prega o evangelho em tempo e fora de. Você sabe Atos 1:8, que quando nós recebemos o poder de Deus, seremos testemunha do Senhor, Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da. Você sabe que Joel profetizou no capítulo 2, 28, 19 e 30, que o Espírito vai descer sobre toda a. Você sabe Isaías 6? Eu vi agora, gente. Depois eu vi o pecado do mundo. Depois eu olhei para o meu pecado. E eu disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a. Só que a gente diz: envia o meu irmão. Nós sabemos da Bíblia. Seu pastor, pastor bíblico, seu ministério e sua movimentação e sua cobertura, ou seus fundamentos, seus amigos são pessoas bíblicas. Mas uma coisa é você conhecer por teoria, outra coisa é você viver a prática. Porque nós sabemos de João 3,16, né, pastor? Estava conversando sobre isso. Porque Deus amou o mundo. Nem vou continuar o texto, mas primeiro de João 3,16, você conhece? E nisso conhecemos o amor. Cristo entregou sua vida por nós, e nós agora devemos entregar a nossa vida por amor aos nossos irmãos. Será que nós só iremos orar pelos nossos irmãos perseguidos? Será que só iremos orar pelos órfãos do Haiti? Por que não entregarmos a nossa vida por eles? Por que não entregar a nossa lágrima, nosso tempo, nosso bolso? Você sabia que o nosso bolso precisa se converter? Sim ou não?
Porque tem muita gente que fica nos 10%, irmão. E 10% é um piso salarial que Deus instituiu para aquele que não dá nada. Mas Deus não te pediu 10%, irmão. Ele te pediu tudo. Porque Ele deu tudo. A Bíblia diz que a maior oferta, o maior ofertante foi o próprio Deus. Por isso, irmão, eu não dou 10% faz tempo. Às vezes 50, às vezes 90, às vezes 99, às vezes não fico com nada. Sabe por quê? Porque Ele deu tudo para mim. Eu vou ter que dar tudo pelas nações. Como pode um homem amar a Deus se não ama o seu próximo? Quem ele vê? Quer semear ao Senhor? Semeie no próximo. Semeie na casa do próximo. Irmãos, já abri casa de órfão, casa de refugiado, casa de dependente de químico, casa de morador de rua. Já abri casa para acolher brasileiro fora do Brasil. Sabe por quê? Eu preciso, além de dar a oferta, eu preciso ser uma oferta. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos discernir as nossas movimentações. A movimentação apostólica e profética é quando homens e mulheres se disponibilizam não só para entender, ouvir, sentar, aprender sobre o Evangelho do Reino, mas para encarnar o verbo. João 1. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas a partir da sua palavra. Mas Deus e a sua palavra não ficou na teoria. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 3. Mas depois ele diz: e formou o Senhor o homem do pó da terra. O verbo, a palavra, é aquilo que nós pregamos, falamos, oramos, estudamos. Não pode ficar só na teoria. Nós precisamos romper a teoria e entrar na prática da vida de Deus. Que quando Ele formou o homem do pó da terra, sabe o que foi que Ele fez? Ele soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. Eu imagino Ele soprando nas narinas de Adão. E eu pergunto a você: qual foi a primeira coisa que Adão viu? A primeira coisa que Adão viu foi a sua missão. Foi o seu pai. A primeira coisa que Adão viu quando ele abriu os seus olhos, e ele estava soprando as narinas. Uau! Soprando as narinas de Adão, dando fôlego de vida. Aquilo que não tinha vida estava morto. Receba. Quando ele abre os olhos, ele vê o seu próprio pai, ele vê a sua missão, ele entende o seu propósito. E aqui nós entendemos aquilo que tudo começou. Gênesis 1:28. E disse o Deus ao homem: multiplique, subjugue, domine sobre todas as coisas. Mas antes da gente multiplicar, frutificar e prosperar, se Deus disse ao homem, o homem ouviu a voz de... Então, antes de você querer multiplicar para Deus, saiba ouvir a voz de Deus. Antes de você querer missionar em nome de Deus, você precisa ter uma vida de relacionamento com Deus. Antes de você querer prosperar numa terra, você precisa prosperar na sua terra. E a sua terra não é aqui. A sua terra é uma pátria eterna. O sobrenatural não é o sobrenatural. Para nós o sobrenatural é o natural. O extraordinário não é extraordinário. Para nós o extraordinário é natural. É ordinário. Você não veio daqui. Você não é natural do Brasil, nem tampouco natural da Inglaterra. Você é natural do Rio de Deus. E é por isso que às vezes nós não rompemos a teoria para a prática. Por quê? Porque às vezes estamos com a mentalidade dessa terra. A mentalidade dessa terra, a mentalidade dessa matéria te faz viver a tua vontade e o teu propósito. A mentalidade do reino de Deus te faz viver o propósito dele, os prazeres deles e a missão dele. Por isso que primeiro, antes de você querer abençoar,
Saiba e entenda que você precisa ser abençoado por Deus. Ouvir a voz de Deus para se tornar uma voz de Deus. Tem alguém entendendo aqui? Amém. Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6, vai dizer que quando Jesus foi chamar os seus discípulos, vocacionar os seus discípulos, entregar o ministério aos seus discípulos, enviar os seus discípulos, a Bíblia diz que antes de tudo, ele subiu o monte para ouvir a voz do seu Pai. E às vezes nós queremos correr, trabalhar, empreender, nós queremos desenvolver, plantar uma nova escola, plantar uma nova empresa, plantar uma nova base, plantar uma nova... E nós não ouvimos a voz de Deus. Um dia o profeta chegou para mim e disse assim: saiba ouvir a voz de Deus na voz das pessoas que Deus levanta na sua vida. E quando o seu pastor fala assim: meu filho, vamos orar, saiba que é Deus dizendo para você: venha ouvir a minha voz. Meu filho, vamos ler as Escrituras, saiba que é Deus dizendo assim para você: venha ouvir os meus planos para executar o meu plano e não o seu plano. Provérbios 16, 1, 2. Muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Jeremias 17, 9. O coração do homem é perverso e enganoso. Tome cuidado. Deus é quem esquadrinha os corações. Nós não temos liberdade para construir e fazer o propósito de Deus e cumprir a vocação de Deus da nossa forma. Nós não temos autorização para nos movimentarmos na terra como Deus não nos autorizou. Noé teve que cumprir um plano, Moisés teve que cumprir um plano. A arca não se faz do jeito de Noé, nem o tabernáculo se constrói do jeito de Moisés. Por isso que a tua vida não é tua, a tua vida é de Deus. Por isso que você veio aqui ouvir essa mensagem. Foi Deus que te criou, foi Deus que te chamou, Ele que te vocacionou, Ele que deu o ministério para você. Por isso, dê para Ele o maior aplauso que você pode dar aqui nessa noite. Dê a Ele uma glória, dê a Ele uma louvor, dê a Ele essa alegria, dê a Ele, Vem novamente. Levante suas mãos na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo vale, eu não temerei na tua fumaça de glória. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Escute isso. Quando nós entendemos a nossa missão e o nosso propósito diante de Deus, você sai agora da teoria e entra na prática. Porque se o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, pregado é querigma de uma forma inteligível, aplicável, aceitável, compreensível. Todo mundo, esse mundo não é cosmo. Esse mundo aí no grego é koine. Ou seja, você pode ir em toda a terra, mas você precisa pregar o evangelho a todas as pessoas. Você pode ir rodar o mundo inteiro. Já vou ter que tirar o passaporte, não tem nem espaço para dar carimbo. Mas isso não delimita o ministério que você tem. Você pode falar todas as línguas. Nosso presbitério fala 5, 6, 7 línguas. Nossa equipe local, todos eles têm que aprender a falar outras línguas. Tem que aprender a se comunicar com as nações. Tem que aprender a pregar o evangelho. Está disponível. Deixar Deus, se Deus te chamar para outro país hoje. Tem alguém aqui orando, pedindo a Deus resposta de oração. Tem alguém aqui que acredita na voz profética? E se Deus movimentar as águas da tua vida, se o Espírito Santo estiver chamando alguém aqui, e se Deus estiver chamando aqui para um ministério específico,
E se Deus estiver chamando alguém aqui para um povo específico, para uma língua específica, se Deus estiver chamando alguém para uma porção específica, eu creio que eu estou pregando para os próximos apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, mestres. Quem aqui acredita que Deus fala? Ele está falando com você. Saiba, meu irmão, minha irmã, que o propósito de Deus é fazer com que você comunique o reino dele, querido. Mas não termina aí o texto. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Agora olhe, para testemunha de todas as. A palavra testemunha é martírio, martírios. Agora não é aquilo que você fala, agora é aquilo que você vive. Amém. Aleluia. Agora não é aquilo que você declara aqui. É fácil demais cantar na igreja. Eu quero ver você ter um estilo de vida daquilo que você canta. É fácil demais pregar na igreja. Eu quero ver você pregando como estilo de vida aquilo que você declara aqui. Tem um monte de gente que só quer microfone. Eu estou errado, irmão. Quer microfone, irmão? Eu não quero isso aqui. Eu quero que o meu coração sangue pelos órfãos, sangue pelas viúvas, pelos refugiados, pelos sertanejos do Nordeste, onde plantamos mais de 16 igrejas, pelos ribeirinhos do Amazonas, onde temos nossas bases. Eu quero que o meu coração esteja aquecido. Eu quero isso. Eu quero a presença mais do que tudo. Sim. Oramos a Deus pelas portas, pelas chaves, pelas oportunidades. Para quê? Para dar para outros. Temos empresas, bandas as missões, negócio com missão. Temos tendas, tendmakers, fazedores de tendas. Eu acredito que Jesus tira a rede da mão de Pedro. Homens que Deus vai tirar as empresas para que possa viver somente para Ele. Tem alguém aqui nessa noite? Mas eu acredito também que Deus entrega tendas e facilita pessoas a viver como Paulo, graduado em tudo que você possa imaginar, fazedor de tendas, um empreendedor, missionário. Tem alguém me entendendo aqui? Mas não corra atrás de algo sem entender que tudo aquilo que Deus dá para você tem a finalidade de tocar a outro. Eu vou repetir. Tudo aquilo que Deus dá para você tem a finalidade de tocar. Porque o Espírito do Senhor está sobre Isaías 61. E Ele me ungiu para... A unção do Senhor é assim. Salmo 133. Oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam. É como um óleo que cabeça, barba, orla. O evangelho que veio de cima para baixo, do Oriente ao Ocidente, nós estamos fazendo o caminho de volta, porque aquilo que recebemos agora vamos entregar. Se prepare. Muitos mais imigrantes e missionários sairão da América Latina para entrar na Europa e o Reino Unido. Sabe para quê? Para cooperar com aquilo que vocês estão fazendo aqui. E o fogo de Deus vai descer de novo sobre a Europa e o Reino Unido. A pregação do Evangelho que liberta o homem da rainha dos céus, dos demônios, principados, potestades, das ideologias. A dependência de Deus é isso que precisamos verbalizar e viver. Falamos sobre uma vida de fé, mas não cumprimos uma vida de dependência. Por isso que Deus às vezes tira algumas coisas de você, para que você se torne uma voz. Tem alguém me entendendo aqui? É por isso que o Espírito Santo está bradando nesses dias. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, etnos. Apocalipse capítulo 5. João estava chorando.
olhando para aquela situação, um livro fechado, por dentro e por fora. E ele dizia assim: e agora? Eu sei o sofrimento do mundo. Olha a peste, olha a fome, olha a miséria, olha as epidemias, olha as guerras, olha tudo isso. O livro está fechado. Onde está a vida? Onde está? Aí o anjo aparece para João e diz assim: não chora, João. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que para si comprou gente de toda a língua, raça, tribos, povos e nações. E eles estarão adorando o Cordeiro de Deus. Aqui eu quero irmos finalmente, para que você entenda que quando o Espírito do Senhor, Ele nos direciona a discernir tempos e modos, você agora começa a compreender a movimentação da missão de Deus. Porque quando você está disponível para cumprir a missão de Deus, você precisa também estar disposto a se entregar por essa missão. Às vezes declaramos que estamos disponíveis, mas na hora do vamos ver, nós não estamos dispostos. Chegou o tempo, meus irmãos. Desperta, ó tu que dormes. É chegado o tempo. Nós vamos orar mais, nós vamos meditar mais, nós vamos jejuar mais, nós vamos anunciar mais. Sabe por quê? Estamos preparando o caminho para a volta. Maranata não é uma canção e não também somente um estilo de vida. Maranata é um caminho que eu percorro para que Ele venha. É quando você se torna um chão para que pessoas passem e para que o rei passe por cima. É chegado o tempo de morrer. É chegado o tempo de se entregar, tirar mão dos nossos pecados, vaidades e orgulhos. É chegado o tempo, irmãos, onde nós precisaremos compreender aquilo que Deus está clamando. E nesses últimos dias, o Espírito da profecia está se levantando outra vez para profetizar o caminho, não da vinda, mas da volta do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Saiba disso, meu irmão, minha irmã. O Espírito do Senhor, Ele tem uma vocação e chamado para você. Você precisa preparar o caminho da volta dele. É assim que o texto finaliza. Olhe para mim e entenda. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá porque Jesus é o alfa e o princípio. Ele está respondendo as perguntas que os discípulos fizeram lá atrás. Quando o Senhor vai voltar? Sinais no céu, cosmológicos, sinais na terra, eclesiológicos, sinais missiológicos. Quando acontecer isso, eu retornarei. Escute. Você está preparado para preparar o caminho da volta dele? Assim como João Batista foi liderado e um líder para profetizar arrependimento. É isso que nós precisaremos orar. Orar por arrependimento, para que essa terra se arrependa dos seus pecados, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos entregar por inteiro. Eu te pergunto hoje, qual foi a última vez que você derramou lágrimas pelos órfãos? Não só do Haiti, mas de todo o mundo. Qual foi a última vez que você derramou suas lágrimas pelas viúvas? Qual foi a última vez que você derramou suas lágrimas pelos refugiados? Nós ouvimos as cenas e as informações dos jornais e da internet, mas às vezes nos deparamos com as informações da Rússia e da Ucrânia, do Afeganistão, da Síria, da Turquia, do Iraque, do Irã. Nós olhamos informações do Hamas e de Israel e não acontece nada no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos nos entregar de novo. Precisamos selar como um ato profético uma vida de redenção, uma vida de entrega, uma vida de testemunho ao Senhor. Às vezes, irmãos,
Eu me deparo com alguns irmãos que estão ali conosco, no Haiti, na República Dominicana, que é o país que divide a ilha, bem pequena, e estão lá, assim como os dias de Noé, em Punta Cana, onde nós temos 2 escolas, 350 filhos. Sou pai de 3.600 crianças, irmão. Só ali na República Dominicana, 2 escolas, 2 igrejas de haitianos refugiados. Um bairro de haitiano, tudo de zinco. Aonde furacão passa e leva tudo. E navega em cima no norte dominicano, no Santo Domingo. Mas eu me deparo com alguns brasileiros que estão lá. Como nos dias de Noé, casando e dando-se a casamento, fornicando, adulterando, se prostituindo. Mas deixa eu te falar uma coisa: Noés ainda existe nesse tempo. A chuva de Deus está vindo. Se prepare e se arrependa. Só que nessa casa, nesse tabernáculo e nessa arca ainda existe espaço para você. Ainda existe esperança. Ainda existe uma fé, um amor, um Cristo Jesus que morreu por nós, na sua vida por nós. Ainda existe. Ainda existe. Ainda existe uma igreja. Enquanto perguntam para mim: cara, você está maluco? Você poderia morar em qualquer lugar do mundo. Por que aquela terra? Eu digo: cara, é lá que eu derramo as minhas lágrimas quando eu estou sobrevoando do Haiti. Eu estou dizendo: Jesus, eu estou voltando para Haiti. Minha esposa e minha filha dizem assim: quando os pastores nas nações perguntam qual é o melhor lugar que você foi, eu digo, e minha esposa diz: Porto Príncipe, capital do Haiti. Tudo cinzento, terremoto destruindo tudo, não tem mais. Irmãos, o melhor lugar é quando Jesus está no lugar. Então a tua casa precisa ser a arca de Deus. A tua casa precisa ser o tabernáculo de Deus. A tua casa precisa ser o altar de Deus. A tua casa precisa ser a prioridade daquilo que você reflete aqui nessa igreja. As casas vão voltar a estar em chamas, pastor Luiz. Se prepare para entrar nas casas. Vocês vão fazer discípulos em todas as nações e nessas nações. Se prepare que essa igreja vai acolher outros imigrantes. Se prepare porque ainda existe voz profética. Deus vai levantar profetas no seu meio. Deus vai levantar evangelistas aqui. Pessoas que vão para as ruas, que vão comunicar aquilo que vivem. Deus vai dar condições a vocês, para vocês serem missionários e enviar missionários às nações. Missionários serão enviados nessa terra. Meu Deus, missionários serão enviados dessa casa. Por favor, levante suas mãos comigo. Vamos profetizar. Se puder diminuir a luz da nave da igreja, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você profetizasse junto comigo por este tempo de avivamento, por essa terra de avivamento, por essa igreja de avivamento, por esses pastores de avivamento, por uma família de avivamento. Ore comigo. Deus está levantando missionários nos últimos dias, missionários de oração e missionários da palavra. Atos capítulo 6, nós profetizamos baseado nisso: aqueles que se preocuparão com a oração e aqueles que se preocuparão com a palavra de Deus. Deus está levantando um povo que se preocupa com a adoração, que se preocupa com a intercessão e que se preocupa com a missão de Deus. Você vai precisar interceder. Abra sua boca agora. Comece a orar, comece a orar. O que a história nunca viu, vestido em Joel. Aviva-nos, sem fazer o que nenhum homem fez. O que a história nunca viu, cumprir o destino
Eu quero orar por impartição nessa noite. Eu acredito que estou pregando para os próximos apóstolos, para os próximos profetas e pastores, evangelistas e mestres desta terra. Por isso que nós iremos impartir os dons. Eu quero orar pela sua vocação, pelo seu chamado, pelo seu ministério. Eu quero orar pela sua casa, pelos seus sonhos, pelas suas tendas, pelos seus negócios. Eu tenho uma palavra profética para os empresários dessa casa. Eu comuniquei aos pastores: se preparem, meus irmãos. É chegado um tempo onde Deus vai te levar para a dependência dele. Mas depois que você passar pelo processo de Deus e for aprovado por Deus, Deus vai te dar tantas sementes dentro desse celeiro que você vai ser um canal de Deus para tocar não só a Inglaterra, mas o Reino Unido, a Europa e as nações da terra. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Isso, vem aqui na frente. Todos, se quiserem, todos. Empresários, profissionais, líderes, intercessores. Você que tem o coração ardendo pelas missões. Sabe o que Deus vai fazer com você? Você vai precisar entender o que é abdicação, o que é ter que abrir mão de algo. Quando Deus chamou Moisés, Êxodo capítulo 3, é aquilo que nós nos deparamos e ficamos presos somente nisso, no sobrenatural da sarça que pega fogo e não se consome. Mas o mais importante não é o sobrenatural, o toque de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus que vai descer sobre você hoje. O mais sobrenatural é a voz de Deus que sai no meio da sarça, que diz assim: Moisés, tira os seus sapatos, abre mão, se disponibiliza. Eu te chamo, Moisés. Deus está te chamando nessa noite para abrir mão dos seus sapatos. A vida que você viveu lá atrás não vai te sustentar aquilo que Deus te deu para os próximos dias. Existe um clamor do Senhor para você hoje. Primeiro venha subir ao monte para depois ser enviado por Ele. Primeiro se aproxime dele, da glória dele, e perca tudo, morre, para poder ser uma voz e ser enviado por Ele. Eu te convido nessa noite: tira os teus sapatos, tira o teu salto. Isso, vamos lá. Tira os seus sapatos aí como ato profético. Tira os seus sapatos, homem e mulher de Deus. Você que não consegue, peça para alguém te ajudar. Vem, beijo. Ei, escute. Antes você vivia na sua movimentação, Moisés. Agora você vai viver na minha movimentação. Antes você matava egípcio porque matava hebreu. Você julgava o povo onde você estava inserido. Agora não. Agora você vai amar e dar a vida por ele. Antes você julgava os ingleses. Agora você vai entregar a sua vida por ele. Meu Deus! Vamos lá, alguém, vamos! Antes você cumpria a sua missão e o seu propósito. Agora você vai cumprir a minha missão e o meu propósito. Se prepare, Moisés. Eu sou, te envio, Moisés. E aonde eu mandar você ir, você vai. Mas, Senhor, o que vão dizer, o que vão perguntar, o que eu vou falar, diga ao povo que o eu sou te enviou.
Libere o seu sapato. Libere aquilo que você carregou até hoje. Peça para Deus perdão. Se arrependa dos seus pecados. Libera, abra sua boca. Diga para Deus: eu estou chegando. Eu estou me aproximando de ti. Eu estou entrando na glória. Eu quero ser enviado por ti. O que a história nunca viu, o Espírito em Israel. Avivador, vem fazer o que tem vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o Espírito em Israel. Senhor, escute, nós queremos orar pelos dons espirituais do Senhor, pelos ministérios que Deus está entregando aqui. Agora saiba, é chegado um tempo de renúncia, é chegado o tempo de dependência do Senhor. Você vai começar a viver novamente esse coração incendiado, que entrega tudo, que se disponibiliza para tudo. Quando vocês ouvirem a voz do Senhor e Deus comunicar aos pastores dessa casa, os profetas dessa casa, os líderes dessa casa, sobre um novo tempo, uma nova estação, uma nova movimentação, uma transição, uma nova mesa, um novo espaço. Novas empresas, novos ministérios, uma nova mesa, um novo altar, um novo templo. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz. Novas movimentações, uma nova unção que quebra o jugo. Isaías 10:27, que despedaça as correntes. Uma nova unção está vindo sobre você. Levante suas mãos para receber. Levante suas mãos para receber. Comece a orar em línguas agora. Comece a orar, comece a pedir para Deus. Deus, vem! Vem, libera sobre mim, por favor, meu amigo. Libera! Pai, nós impartimos em nome de Jesus os novos dons. Línguas repartidas como de fogo. Nós liberamos sobre os teus filhos diversidade de línguas. Palavras proféticas, receba o dom da profecia, receba o dom da cura, milagres, maravilhas, receba a visão, discernimento. Oh meu Deus, receba. Seja renovado por Deus, receba por impartição. Fique frente a frente ao seu irmão agora, a pessoa que está do seu lado aí. Coloque a mão sobre o ombro dela, sobre o ombro dele. Fique de frente para ele. Orai uns pelos outros. Vocês vão orar como nunca vocês oraram. Vocês vão se entregar como nunca vocês se entregaram. Vocês vão obedecer ao Senhor como nunca obedeceram. Vocês semearão como nunca semearam. Então começa a praticar agora aquilo que Deus está liberando sobre ti. Libera a palavra profética sobre o teu irmão, sobre a tua irmã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora pelo toque de dentro para fora, um toque no Senhor. Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos, abra sua boca e libera. Libera. Você tem tanta ousadia para falar, para gritar lá fora. Libera, comunica o que Deus me fala.
até me consumir de dentro pra fora, vem queimar em mim de dentro pra fora, até me consumir de dentro pra fora. Receba o fogo de Deus, receba o sangue de Deus, receba os dons de Deus. Pra fora, deixa meu rio fluir, deixa meu vento soprar, deixa meu fogo queimar até me consumir. Deixa meu rio fluir, deixa meu vento soprar, deixa meu fogo queimar até me consumir. Saiba de uma coisa, olhe para mim agora. É chegado uma nova palavra para essa igreja. Amém. Amém. É chegado uma nova estação sobre você. É chegado um novo tempo de Deus para sua vida. É chegado uma nova unção para você, novos dons para você. É chegado uma nova visão e Deus está abrindo a sua visão esse dia. Deus está te dando uma nova mesa para filhos sentarem nela. Deus está te dando uma nova casa. Ou seja, Ele está te dando um novo ministério, uma nova movimentação. Deus está te dando um novo carro. Ele está te dando novo discernimento para como conduzir a vida e o propósito de Deus na tua vida. Porque tudo que Deus dá para você tem a finalidade de tocar. Deus está te dando, irmão. Eu não estou falando de bens materiais. Ele dá, faz parte. Mas a prioridade do reino de Deus é estabelecer você num posicionamento apostólico e profético. É mais do que entregar semente. É ser uma semente. Sabe que Deus está separando pessoas nessa noite. Pessoas que vão morrer aqui nessa terra, mas pessoas que Deus vai soprar. Se prepare, meu irmão. Você será uma flecha enviada do arqueiro do Senhor. Se prepare. Mas antes de você querer ser uma bênção de Deus lá fora, seja uma bênção de Deus aqui dentro. Antes de você querer tocar outras nações, toque essa nação. Antes de você querer abençoar outras pessoas, abençoe essa casa. Antes de você querer ser um pastor lá fora, honre o pastor que está sobre você. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus está nos levando ao caminho do matadouro. Por favor, mande mensagem para os seus líderes de departamento e de ministério. Mande mensagem para o seu pastor e diga assim: pastor, eu preciso de discipular. Eu preciso ser mais parecido com Jesus, cara. Eu preciso aprender mais, cara. Eu preciso me submeter mais, me sujeitar mais, orar mais uns pelos outros, lavar mais os pés uns dos outros. Às vezes nós queremos lavar os pés das pessoas lá fora e não lavamos os pés das pessoas aqui. Às vezes nós abençoamos um monte de gente lá no Brasil e não abençoamos as pessoas aqui dentro. Meu Deus,
vezes nós damos presente para os nossos parentes lá no Brasil. Eu abençoo meu pai. Cara, de vez em quando meu pai manda mensagem e diz assim: filho, pastor, Assembleia contigo. Vem pro Brasil, papai está com saudade de você. Eu quero liberar uma palavra de cura para toda a orfandade que existe paternidade de Deus. Você que cresceu sem pai, Deus é teu pai, o pai do órfão. Mesmo quando você não tem pai ou mãe, Ele não esqueceu de você, Ele não abandonou você. Ele é teu pai, Ele tem a presença dele para você. Escute. Às vezes minha mãe passa pelo aniversário dela e eu não dou. Meus sobrinhos ligam para mim: tio, você nos abandonou, cara. E eu tento dar presente à minha família, enviar um recurso, enviar presente. Mas sabe por que eu estou autorizado a semear na vida dos meus parentes no Brasil? Porque eu semeio na vida da minha família no Haiti. Às vezes você quer manifestar a prosperidade lá fora e não manifesta a prosperidade aqui dentro. Às vezes nós entregamos bens materiais, presenteamos pessoas lá fora e enviamos um Pix. Aqui nem tem Pix, transferimos, abençoamos, tiramos uma selfie no Instagram. Olha aqui como Deus está me prosperando e queremos até prosperar a outra. Mas deixa eu te falar, será que você se tornou uma semente para essa terra? Às vezes nós queremos ser visitados por irmãos, líderes, pastores, obreiros, mas nós não visitamos nossos irmãos, líderes e pastores. Sabe que às vezes, irmão, nós queremos, quando estamos enfermos, que Deus envie alguém para orar por cura. Mas quando as pessoas estão enfermas, nós não oramos por cura. O final do sermão de Mateus 24 se apresenta em Mateus 25. A prática. Quando eu estive nu, você me vestiu. Quando eu estive com sede, você me deu água. Saiba, meu irmão e minha irmã, que quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele quer fazer na vida de outra pessoa. Eu quero ser uma pessoa aqui nessa terra que não vem aqui para receber semente. Eu vim aqui para entregar semente. Quando Deus sinaliza um tempo para alguém de transição profética, Ele está predeterminando um propósito e uma missão. Você é um homem profético. Levante suas mãos. Que todas as vezes que Deus quer fazer algo na terra, Ele se disponibiliza a falar aos seus profetas. Pastor Luiz, Deus está levantando um novo povo dentro do seu povo, de homens mansos e humildes, submissos à tua voz profética e apostólica. Pai, em nome de Jesus, assim como você fez ecoar uma voz profética para destruir os muros de Jericó, o Senhor fez edificar uma voz profética para levantar os muros de Jerusalém. Pai, como voz profética nas nações, eu libero em nome de Jesus nessa noite que a tua igreja Viva Church aqui em Manchester possa ser
novo tempo, há uma nova palavra, uma nova visão, uma nova movimentação apostólica e profética, que os filhos da semente que mora na terra produzam vida, 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 vida de Deus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Sabe, irmão? Às vezes nós precisamos entender que se é melhor dar do que receber, você não espera nada. Lança o teu pão sobre as águas. No tempo certo você vai colher o que você plantou. Às vezes nós só falamos e ficamos numa teoria. Deixa eu te perguntar, o quanto que você já se entregou e já foi uma semente para alguém? Deixa eu te explicar algo. Quando Deus libera sobre nós uma semente, é porque Ele quer que você se torne uma. Mas será que é preciso você receber uma semente para poder dar uma? Será que é preciso Deus tirar aquilo que você tem para você saber que tudo que Ele te deu é dele? Será que é preciso Deus fechar a tua empresa, o teu trabalho, a tua casa, o teu ministério? Cara, esse ano eu já tive que demitir pessoas lá nas nossas escolas, fechar escolas, abrir outras coisas, mas eu tenho que entender o tempo de Deus, a movimentação de Deus, o propósito de Deus. Eu não posso esperar, eu preciso ler a Bíblia e cumprir aquilo que ela diz. Deus, fala comigo a nação que eu preciso ofertar, fala comigo as pessoas que eu preciso semear, fala comigo o tanto de dinheiro que eu preciso dar na tua casa. Entregue tudo na sua medida. Dê a sua maior oferta. Dê o seu melhor. Maria escolheu a melhor parte, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela entregou tudo. Me deixe ser. Me deixe ser a geração que busca, sim, a tua glória, mais que a própria vida. Me deixe ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Leva suas mãos e sem ti não irei, sem ti não irei, e não me deixe sair da tua presença. Não irei, sem ti não irei, e não me deixe sair da tua presença. Escute isso. Às vezes você está preocupado com o tempo do culto, porque já passou na hora de você ir para casa. Pelo amor de Deus, saia do raso, entre ao lugar profundo. Deus está pedindo para que vocês orem mais na madrugada. Deus está pedindo para que vocês meditem mais na sua palavra. Deus está pedindo mais tempo com Ele. Entregue o seu melhor. Será que você estaria disposto a entregar tudo que você tem hoje?
A maior oferta é quando sangra, é quando dói. E eu não estou falando, irmão, de 1.000 libras, de 10 mil, de 1 milhão de libras. Não. Eu estou falando daquilo que você às vezes coloca no seu coração e não conseguiu dar ainda. Você fica pedindo para Deus: Deus, eu quero ser um abençoador, um multiplicador, um frutificador, um semeador de multidões, de vários. Dê a medida que você quer ser. Às vezes você fica dizendo: Deus, eu peço às nações, mas Ele te dá por herança. Pai, eu quero orar pelo órfão. Faça o seguinte: ore por ele e semeie na vida dele. Pai, eu quero tocar as viúvas, os moradores de rua. Faça o seguinte: prepare uma comida, uma marmita para ele, uma mesa para ele sentar, uma cama para ele dormir. Pai, eu quero abençoar os imigrantes, os refugiados. Dê mais que um emprego para eles. Dê amor a eles. Semeie na vida deles. Libera! Espírito de Mamon, você não tem autoridade sobre a igreja de Deus. Satanás, largue as sementes do reino de Deus. O pastor falou para mim que no final do culto a gente fala de oferta. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não tem como falar de oferta sem falar de Jesus. Eu entendi a semente da oferta de Jesus. Eu dei tudo. Pastora, eu dei tudo, pastor. Eu dei a minha vida. Mantenedores vêm e vão. Ofertantes do nosso ministério vêm e vão. Mas a maior semente permanece. E quando falta tudo, não falta a presença de Deus. Porque o terremoto pode destruir minhas igrejas, os furacões podem destruir meus orfanatos, as guerras, os mantenedores podem tirar os recursos, mas ninguém tira Jesus de dentro de mim. Ninguém tira Jesus de dentro de mim. Então, pelo amor de Deus, irmãos, eu não preciso pregar de oferta para você. Separe a sua melhor oferta agora. Separe a sua primícia, sua primazia. Será que você sabe sobre a oferta? Mas, pastor, eu cheguei aqui e estou desempregado. Lá nós entregamos fruta. Entregamos uma laranja e uma banana quando não temos nada. Entregamos uma chinela, um sapato, um edredom, um cobertor. Sabe, irmãos? Sabe o que é primícia? É quando você separa de Deus a primeira parte e a melhor parte. E às vezes você espera virar o mês para poder liberar a melhor parte. A melhor parte é quando você separa de todos os dias aquilo que é dele. Porque nem é teu. Tudo que ele te deu é dele. Eu queria te convidar, enquanto família, fale aí com sua esposa, com seu esposo, sua casa. Separe sua semente e sua oferta. Ah, mas pastor, eu não tenho dinheiro, não tenho euro, sei lá, que é libra. Eu não tenho libra, não tenho um centavo. Um centavo. Não tem problema. Entregue aquilo que você tem. Procure alguém aqui nessa noite para ofertar na vida dele. Semeie na vida um dos homens. Abra
Atos capítulo 2, você vai ver os últimos versículos, que eles viviam a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o repartir do pão de casa em casa, e não havia no meio deles necessidade alguma. Sabe por quê? Porque eles partiam tudo que eles têm uns aos outros, e não havia necessidade alguma no meio deles. Aí sim via milagres e maravilhas no meio deles, e Deus multiplicava o número daqueles que iam sendo salvos. Deus vai trazer avivamento sobre vocês. As multidões vão entrar aqui quando ele encontrar uma igreja que vive a unidade do corpo de Cristo. Sim. Volte para casa sem o seu sapato. Volte para casa sem a sua sandália. Volte para casa sem o seu relógio, sem o seu dinheiro. Volte para casa sem like, sem o seu celular, sem o seu iPad, sem o seu MacBook. Ai, irmão, já demos casa, carro, já demos tudo. Sabe por quê? Porque tudo é dele. É aquilo que ele nos dá, nós entregamos de volta. Nós não precisamos do seu dinheiro, mas Deus precisa do seu coração. Então tire o dinheiro do seu coração. Vamos ofertar? Como que é a oferta aqui? Nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, papai. Nós te agradecemos pela palavra, pelas palavras ministradas a nós, que cada uma delas gere um crescimento extraordinário em cada um de nós, para que nós possamos chegar à estatura, para que possamos ter e entender também, Senhor, assimilar como Cristo, para que sejamos feitos à imagem e semelhança de Cristo a cada dia ainda mais, Senhor. Pai, que haja um despertamento em cada um de nós, para que a cada dia nos tornemos ainda mais parecidos com Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro um tempo de despertamento, um tempo de discernimento, um tempo, ó Pai, de aceleração, um tempo de crescimento espiritual na vida de cada um dos teus filhos, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz, aquela paz que excede todo o entendimento. É essa paz que eu desejo para você, que você possa ir em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluias, aplaudam ao Senhor e dê um abraço do nome. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.